Airsoft tem cerca de 400 partes. A fabricação é complicada. Doces para crianças de todas as idades. A máquina faz 980 caramelos por minuto. Suplementos para quem se preocupa com a saúde. O segredo é a extração. Existem várias combinações que não servem e apenas uma que é útil. Pneus para quem coloca a segurança acima de tudo. Um bom pneu deve ter 3 características: segurança, ótimo desempenho e não agredir o meio ambiente. E bicicletas de luxo para ciclistas exigentes. Nos anos 80, Taiwan exportou 10 milhões de bicicletas, dominando o mercado mundial de bicicletas. Mesmo parecendo totalmente diferentes, essas coisas possuem uma coisa em comum. São todas made in Taiwan. Made in Taiwan. Para guerreiros de final de semana do mundo inteiro, ir para o campo de batalha não é brincadeira. Quando as balas começam a voar, mesmo sendo projéteis de apenas alguns milímetros de diâmetro, entusiastas de airsoft precisam de uma arma que não falhe na frente do inimigo. E algumas das armas de airsoft mais realistas e confiáveis do mundo são fabricadas aqui em Taiwan há mais de 30 anos. A principal diferença entre armas reais e armas de airsoft é o mecanismo de tiro. As armas normais utilizam pólvora, já as de airsoft utilizam compressores de ar. Elas utilizam uma estrutura eletromagnética para acionar os motores e as engrenagens, disparando projéteis com ar comprimido, fazendo deste um hobby muito seguro. A cada ano, a empresa inova em termos de realismo, manuseio e customização. Esta UK-1 é o nosso mais novo modelo. Do novo supressor de flash até o guarda-mão customizável, a sensação realista da arma e o seu cabo ergonômico com fivela dupla e nossa coronha de ponta são todos altamente ergonômicos. Existem vários componentes especializados em uma arma de airsoft que necessitam engenharia especializada, como a caixa de engrenagens, pinhão, pistão e guarda-mão. Todos fabricados para durabilidade máxima e aparência realista. Em geral, armas de airsoft possuem entre 300 e 400 componentes, dependendo do modelo, e seu processo de fabricação é muito complexo. Essas réplicas complexas são criadas utilizando-se engenharia de computação por uma equipe especializada de várias áreas diferentes. Programas complexos que garantem um belo design para o usuário. A fabricação de cada arma começa aqui, em uma fábrica no centro de Taiwan. Primeiro, blocos de uma liga de zinco são derretidos em temperaturas que chegam a 420 graus Celsius. Esse material é colocado em moldes de fundição para formar o coração da arma, também conhecido como caixa de engrenagens. Essa liga de zinco fornecerá uma dura couraça para as partes móveis de dentro. Essas peças são separadas dos moldes manualmente e colocadas de lado para serem montadas mais tarde. Enquanto isso, em uma seção diferente, o corpo da arma é fundido. Baldes operados por máquinas derramam a liga em moldes personalizados, que são borrifados com uma solução à base de água para solidificar instantaneamente o material. Saindo da prensa com uma temperatura de 300 graus, as peças esfriam enquanto se movem pela esteira. Essas peças saem dos moldes em grupos que são serrados e o excesso de metal é descartado. O corpo da arma é então fresado, utilizando comandos numéricos computadorizados, uma máquina de fresar CNC. Enquanto a serra aquecida customiza o corpo da arma, ela é molhada com fluido de corte para manter a temperatura baixa. O corpo é então embalado e enviado para a montagem junto com outros componentes fresados. A equipe agora está pronta para passar para as partes interiores mais complexas da arma. Eles são pioneiros em uma técnica de estender a durabilidade da arma, criando componentes interiores incrivelmente duráveis.
Em primeiro lugar, o pinhão e as engrenagens cônicas são feitos comprimindo cipó de metal sob alta pressão e temperatura para criar componentes mais densos e duráveis. É essa engrenagem que gera a pressão para lançar o projétil para fora da arma. Ele é capaz de suportar uma força similar à de que um veículo suportaria em uma estrada, toda vez que a arma é disparada. Mas antes de girar, a engrenagem precisa ser fortalecida em um processo de aquecimento conhecido como sinterização. Após a compressão das engrenagens, elas vão para a sinterização para serem fortalecidas. O processo de sinterização atinge temperaturas de até 1.300 graus Celsius por até 24 horas, durante os quais as engrenagens são condensadas, perdendo 20% de seu volume, ao mesmo tempo em que ficam mais densas. As engrenagens saem das fornalhas de sinterização a vácuo, parecendo mais com engrenagens de guerra. A seguir, os detalhes intrincados do guarda-mão. O guarda-mão é colocado em posição em uma máquina fresadora CNC e a fresa começa a dar forma aos trilhos e furos de montagem. Esses trilhos e furos permitem que os praticantes de airsoft coloquem mais incrementos em suas armas. Miras, luzes e outros acessórios podem ser fixados, customizando cada arma de acordo com o gosto de cada um. Para dar uma sensação e um visual mais realista, os guarda-mãos são jateados, dando uma textura à superfície e facilitando seu manuseio. Depois de serem jateados, os guarda-mãos recebem um banho em uma solução diluída de ácido sulfúrico para se livrarem de qualquer excesso de areia ou graxa. Seguido de uma anodização dura, o que adiciona uma camada protetora na tradicional cor preta. Depois, os guarda-mãos são postos para secar por 20 minutos. Então, a logomarca e número de série são gravados a laser e mais um produto único, feito em Taiwan, começa a tomar forma. Com as partes completas, finalmente é a hora da montagem. A chave que liga o modo de segurança, assim como as características automáticas e semi-automáticas das armas, são adicionadas. E o sistema da caixa de engrenagens toma forma, quando as engrenagens, gatilho e fio são instalados. A coronha ajustável também recebe retoques. Depois, a coronha, os fios, o cano e a caixa de engrenagens são montados manualmente. Assim que todos os componentes internos estão no lugar, é hora de testar a caixa de engrenagens. Uma caixa de engrenagens com sistema de simulação de recuo eficiente é a chave para a longevidade da arma. Ele também pode simular com fidelidade o ferrolho de uma arma de verdade. Outros testes também devem ser feitos. Eles devem se certificar de que a corrente elétrica não falhe. Um pente de 300 tiros é disparado para verificar a precisão e fluência da arma. A velocidade do projétil também é testada, de acordo com os padrões de diferentes países. Depois que a caixa de engrenagens passa no teste, o guarda-mão é instalado sobre o cano e a réplica de um supressor é adicionada. Então a equipe faz os testes finais nas partes móveis. Finalmente, o rifle está pronto para uma briga. Airsoft é um esporte em ascensão. E a empresa ICS é a primeira em Taiwan a produzir em massa réplicas realistas e sofisticadas de armas de Airsoft, crescerá junto com ele. Todo soldado, mesmo o guerreiro de final de semana, precisam de uma arma confiável, que não falhe em nenhuma circunstância. E para essa arma, praticantes de Airsoft do mundo todo procuram pela qualidade das armas Airsoft da ICS, feitas exclusivamente em Taiwan.
A seguir, vamos dar uma olhada na crescente indústria das bicicletas de luxo. Ciclismo é um esporte em ascensão em Taiwan. Hoje, os construtores de bicicleta de Taiwan estão produzindo modelos customizados, que valem milhares de dólares cada. Volte no tempo 30 anos, para uma época onde Taiwan era o eixo mundial dos pequenos e médios mercados da indústria de bicicletas. Uma época em que os fabricantes taiwaneses exportavam, por ano, milhões de bicicletas muito mais baratas. Algumas das pessoas que fazem parte do mercado de bicicletas de luxo de Taiwan hoje viveram essa época. Comecei a andar de bicicleta quando era criança, na segunda série. O mundo de repente ficou menor. Quando entrei para a universidade, bicicletas não eram muito populares, mas eu já tinha pedalado ao redor da ilha de Taiwan. Em 1980, as exportações de bicicletas chegaram a 10 milhões por ano. Nessa época gloriosa, Taiwan basicamente dominava a fabricação mundial de bicicletas. Como qualquer fabricante de bicicletas diria, o quadro é a alma da bicicleta. Nesta fábrica, no centro de Taiwan, o quadro é fabricado utilizando titânio e tubos de aço inoxidável, que primeiro devem ser fortificados e afinados. Conformação é um processo que modifica a parede interna dos tubos, espremendo-os. Conformação torna os tubos mais fortes, deixando-os mais densos, e podemos reduzir o peso afinando algumas partes. As múltiplas peças que formarão o quadro em forma de diamante são cortadas e inspecionadas antes da equipe começar a montá-las. Cada quadro é feito de 7 tubos separados. Os tubos são comparados ao projeto na escala real, antes de seguirem para a produção em massa. Os tubos ocos são medidos, cortados e aparados no tamanho certo. Depois estão quase prontos para serem montados. Depois temos que juntar os tubos. Então, temos que cortar as junções. Os tubos devem ser afinados e conformados para diferentes modelos e formas. Como a temperatura da chama pode atingir até 1000 graus Celsius, a água é constantemente bombeada sobre o metal, para mantê-lo frio. Depois de soldar, é preciso um teste visual para ver se as diferentes partes do quadro irão mesmo se encaixar. É um processo altamente preciso conseguir que todos os componentes do quadro tenham o calibre, a largura e o corte certos. Aqui, o formato e a superfície dos tubos principais são modificados em uma máquina CNC. Para evitar oxidação, o titânio recebe um tratamento de calor a vácuo, aumentando ainda mais a incrível força do material. Antes dos componentes do quadro serem soldados, um processador de HP/HT, ou seja, de alta pressão e alta temperatura, fortalece o quadro. Então é hora de soldadores experientes juntarem todas as peças. Primeiro, guias para os cabos de freio são soldados. Os tubos então são alinhados em dispositivos conhecidos como jigs para serem soldados com precisão, e o formato familiar de diamante começa a aparecer. No total, soldar um quadro leva cerca de 40 minutos. O quadro está quase pronto, mas ainda precisa de um pouco de acabamento. O processo de soldagem deforma o quadro. Então temos que devolvê-lo à forma certa. Partes do quadro, onde fios serão colocados, são preparadas com um pincel. Então os fios são cortados no interior do quadro, girando-se uma ferramenta na direção horária. Assim que os fios estão em posição, qualquer material em excesso deixado pela soldagem é retirado com uma solução ácida e lavando e esmerilando qualquer borda áspera até ficar liso. O quadro terminado é então pendurado para esfriar. Antes de seguir em frente, a equipe deve se certificar de que o quadro pode aguentar pedaladas rigorosas. Depois de terminar o quadro, realizamos um teste de fadiga horizontal. O teste simula a força que o quadro vai encontrar. Assim descobrimos se o tubo principal resiste bem. O padrão internacional do teste é de 100 mil vezes 600 newtons de força. Depois que os quadros tiveram chance de esfriar e foram testados, mais alinhamentos são feitos. E então, uma base começa o processo de pintura.
Como os tubos podem ser pintados ou polidos, a tinta precisa de algo para aderir. Por isso, colocamos uma camada de revestimento de alta aderência. O trabalho de pintura é auxiliado pelo uso de adesivos, que dão à bicicleta seu design gráfico único. A estampa é pintada utilizando um adesivo removível que é cortado por uma máquina. Nos livramos das partes inúteis, peça por peça, e colocamos o adesivo no quadro e começamos a pintar. Tinta é aplicada à superfície do quadro manualmente com o spray, não só para ficar bonito, mas também para a proteção. Os decalques são então removidos para revelar o design artístico do quadro. Então o quadro brilhante é polido, para ficar ainda mais brilhante. Finalmente, um pouco de verniz é aplicado, para garantir vida longa para o quadro. E, finalmente, os quadros finalizados são pendurados para secar por 30 minutos em uma temperatura controlada de 80 graus Celsius. Depois de secos, os quadros são revisados, para ter certeza de que tudo está perfeitamente liso e aerodinâmico. Então, é hora de começar a montar os componentes. Primeiro, a pedivela é instalada. O movimento central entra. Um teste de giro confirma que tudo está devidamente alinhado, antes de colocar a corrente. As 11 marchas da bicicleta devem se encaixar em um espaço de 5 centímetros. Se alguma delas estiver fora de posição, por até mesmo uma fração de 1 milímetro, haverá fricção e um barulho indesejado. Depois, os garfos são instalados e os guidões são aparafusados à mesa da bicicleta, que depois é encaixado ao tubo dianteiro. Isso é seguido pela adição da roda da frente, utilizando-se um eixo que é apertado com uma ferramenta especial. A bicicleta está quase completa. Ela vai para o chão, para que o selim e sua base sejam posicionados. E, finalmente, essa peça luxuosa de engenharia de precisão, feita em Taiwan, está pronta para enfrentar qualquer desafio em qualquer pista de corrida e trilhas do mundo. Dizem que você é o que você come, mas não é só o que você come, mas como você come que dá uma amostra da cultura de um país. Esses caramelos de leite e chicletes comestíveis feitos em Taiwan foram criados por causa de um tabu cultural, contra tirar comida da boca. Mas, em primeiro lugar, é o agradável sabor que chama a atenção das pessoas. Os principais ingredientes do caramelo de leite são o leite em pó e o leite condensado, que dão um sabor especial depois de serem fervidos e cozidos. Com caramelo de leite, o importante é o equilíbrio. Primeiro, o leite é fervido em tonéis, que podem conter até 700 litros. Então, 6 sacos de 50 quilos de açúcar são adicionados. Para o caramelo de leite, é crucial que a temperatura não ultrapasse os 120 graus Celsius. Assim, o leite carameliza e o açúcar não, dando ao caramelo sua textura macia. Depois de ser moída em pequenas partículas, a mistura de leite e açúcar fica grossa e cremosa, com uma aparente mudança de cor. Como o caramelo de leite contém leite em pó e leite condensado, ele começa a escurecer. Isso acontece porque leite é rico em proteínas, e proteínas se transformam quando aquecidas. É como escaldar um ovo. A clara do ovo é transparente no começo e fica branca, ou até marrom depois de ser aquecida. Isso se chama escurecimento. A mistura marrom é misturada mais um pouco. Depois, vapor é utilizado para aquecer os tonéis, o que, por sua vez, aquece os ingredientes. A máxima mudança de temperatura depende do clima do lado de fora. Apenas 1 grau pode ser a diferença entre um caramelo de qualidade e um desastre.
Depois de ser aquecido, o caramelo é enviado para outra parte da fábrica, para ser mais misturado em um tonel de 41 litros, para garantir consistência. Uma camada grossa de caramelo rola para fora do tonel para ser misturado com fondant, uma combinação de açúcar, água e xarope, que dará firmeza ao caramelo. E o doce que derrete na boca está quase pronto. O caramelo continua a ganhar corpo. Enquanto isso, em outra parte da fábrica, trabalhadores demonstram a elasticidade, que dá o sabor e a textura a outro famoso produto. Existem duas diferenças entre chiclete comestível e caramelo. O chiclete possui algo que o caramelo não possui: gelatina. Gelatina é um ingrediente utilizado na fabricação de balas de goma. Gelatina é a razão pela qual o chiclete tem tanta elasticidade. A segunda diferença é que o chiclete possui duas camadas de cores diferentes. As pessoas ficam surpresas quando descobrem que existem duas cores. Os ingredientes são misturados: xarope de glicose, açúcar, óleo hidrogenado e mais. Então é hora de resfriar a mistura por alguns minutos para que o produto atinja um estado mais sólido. Essa é uma esteira com 3 camadas para resfriar o produto semi-pronto, porque para empacotar ele não pode estar quente. O processo de resfriamento leva cerca de 20 minutos, com uma temperatura de 22 graus Celsius e umidade de 60%. Com a fase de resfriamento completa, a parte com sabor do produto é colocada nos tonéis manualmente. Enquanto isso, blocos de gelatina são colocados em uma esteira abaixo dos tonéis. A parte com sabor é jogada para fora dos tonéis nas esteiras de gelatina. Isso vai formar a camada exterior mastigável do produto. O que sobra no fim da esteira é um tubo de 2 camadas se arrastando para a última parte do processo. Mas não vamos nos esquecer do caramelo. Da última vez que o vimos, essa delícia dourada estava chegando à sua etapa final. A equipe tira o caramelo bruto da esteira e depois o transforma manualmente em blocos de 20 quilos. Os blocos são colocados em uma máquina que os molda em longos cubos contínuos. E os cubos recebem sua aparência familiar de serpente. Daqui em diante, as coisas ganham velocidade. Quando as colunas são divididas em alta velocidade. Quando sua cota diária chega aos milhares de quilos, você tem que ser rápido. Produzimos 3.000 quilos de caramelo de leite por dia e empacotamos 980 por minuto. Também empacotamos a mesma quantidade de chiclete, 950 a 980 por minuto. E produzimos 4.000 quilos por dia. Cubos de doce mastigável em uma infinidade de sabores saem da esteira, todos reconhecíveis por sua camada exterior branca e pelo saboroso recheio. Então eles vão para uma máquina separadora tão rápida que pode dar conta de milhares de doces por hora. Então esses coloridos doces são embalados e despachados. Deliciosas iguarias da Ásia feitas em Taiwan, com décadas de história para o mundo inteiro desfrutar. A seguir, pneus feitos em Taiwan que não param de girar. Com quase 7,5 milhões de veículos nas estradas, Taiwan por pouco não fica entre as 50 nações em veículos por habitante. E desde 1959, os pneus em muitos desses carros e em carros em todo o mundo foram fabricados bem aqui, em Taiwan. Pneus que não só mantêm os carros em movimento, mas ajudam a levá-los em segurança de um lugar a outro. O caminho para acelerar começa aqui. Nesta fábrica de mais de 170 mil metros quadrados no norte de Taiwan, onde todos os complexos ingredientes químicos começam a se juntar. O segredo para produzir um pneu que não agrida o meio ambiente é: primeiro, ele deve ser leve.
Segundo, deve ser capaz de manter sua forma. Por isso, incluímos muita sílica e borracha de butadieno estireno na fórmula. Primeiro, o composto de borracha deve ser formulado. São dois ingredientes principais, a borracha e o enchimento. Mais frequentemente é carbono negro ou sílica. A maneira como esses dois ingredientes e os outros da mistura são combinados depende das condições que os pneus irão enfrentar. Assim que a fórmula é decidida, é hora de misturar. Nesse processo, nós misturamos todos os ingredientes, incluindo borracha natural, borracha sintética, os ingredientes que nós vimos e carbono negro, todos esses para reforçar o produto final. Depois adicionamos óleo para amaciar e o elemento mais importante, sílica. É assim que produzimos borracha para os pneus, misturando tudo isso nessa máquina. A seguir, as sacolas de material misturado seguem para o forno para misturar mais. Depois que a mistura está completa, o lote é transformado em uma folha contínua, em forma de prancha. Um pneu é a combinação de várias coisas, incluindo uma capa de nylon, correias de aço e enchimento. Temos que fazer tudo em diferentes processos. Essa prancha é enviada para outra parte da fábrica, onde será adaptada para diferentes propósitos. Ela é calandrada, resfriada e então colocada em pilhas no chão da fábrica. Cada pilha representa cerca de 300 futuros pneus. Um pneu não é feito só de borracha. É o talão, um aro de metal revestido com borracha, que prende o pneu ao aro da roda. O talão dá várias voltas na parte do pneu que se prende à roda. E tem o enchimento do talão, um composto de borracha dura que forma um calço entre o pneu e a roda. Depois que eles checam se a circunferência do talão não está muito grande nem muito pequena, o processo de construção pode começar. É nosso principal processo de construção. Agora ele está colocando o enchimento do talão. Depois colocamos o forro interno. É claro que não existe um pneu sem ar e não pode haver ar sem o forro interno. O forro interno é o que ajuda a manter a pressão do ar. Ele passa por um calandro, depois é cortado e finalmente enrolado para esperar o processo de construção. A seguir, colocamos o forro interno. Ele é cortado com precisão, isso é feito por um computador. Prendemos os dois lados do pneu e depois colocamos a capa de nylon. Pneus devem suportar cargas pesadas, então cordões de tecido são necessários para reforçar o composto de borracha. Carretéis pré-tratados são torcidos num cordão que será facilmente misturado à borracha. Os cordões possuem buracos para melhor ventilação. Depois eles são calandrados. Então, os rolos ganham uma cobertura protetora. Então colocamos a capa de nylon. Cortamos do tamanho certo e anexamos. Essa é a segunda camada. É cortada e anexada. O enchimento do talão é colocado em posição. E enrolado. O ar é retirado do pneu. A parede lateral é colocada. Depois vem a extrusão da parede lateral. Borracha não curada passa por uma máquina de extrusão controlada por computador, onde é aquecida, misturada e pressurizada. Depois o composto é enviado para a extrusão, onde ele é modelado sob alta pressão. Retiramos o ar do pneu. Colocamos a parede lateral. Cortamos. Anexamos. Retiramos o ar.
E terminamos o processo primário de fabricação. Esses pneus feitos em Taiwan estão tomando forma rapidamente. A maioria dos componentes já foi fabricada e instalada. Mas eles ainda estão esperando um elemento inesperado que dará a eles uma dureza superior que todo pneu precisa. Cinturões de aço são responsáveis pela verdadeira durabilidade do pneu. Colocar o aço dentro do pneu, entretanto, não é uma tarefa fácil. Para conseguir isso, até 160 carretéis de aço são desenrolados de uma vez. Os cordões são então pressionados através de rolos aquecidos e, enquanto isso é feito, um composto de borracha é pressionado sobre todos os lados dos cordões. Agora começa o processo de construção secundário. Primeiro colocamos a camada primária das correias de aço na posição certa. E aí cortamos. E anexamos. Então a segunda camada de correias de aço é aplicada, cortada e anexada. Ela deve ser anexada com precisão. Próximo passo: extrução da banda de rodagem. Nesse processo, 3 diferentes tipos de borracha são combinados em diferentes proporções, dependendo do tipo de pneu sendo feito. Os pneus de hoje em dia devem durar mais de 100 mil quilômetros, então a banda de rodagem deve aguentar essa longa jornada. Como existem 3 compostos diferentes de borracha utilizados no perfil da banda de rodagem, cada parte sofre extrução em uma máquina diferente. Então os componentes se juntam na mesma máquina. Depois que a extrução terminou, a banda de rodagem é modelada em uma placa matriz, antes de seguir para a linha de resfriamento. Então pomos a banda de rodagem. O trabalho que fazemos aqui é combinado com o pneu feito no processo primário. Retiramos o ar pressionando e rolando, o que também aumenta a aderência do pneu. É muito perigoso na estrada, se ainda existir ar nos pneus. Então temos que retirar todo o ar. Finalmente, o pneu está pronto para uma das últimas etapas, a cura. No processo de cura, colocamos o pneu no molde e o curamos para criar o padrão da banda de rodagem e também uma maior elasticidade e maior desempenho de abrasão. Assim que o molde é fechado, o pneu é submetido a altas temperaturas e pressão. Um composto de borracha flui pelo molde para dar forma ao pneu e detalhar a banda de rodagem e a parede lateral. Depois da cura, é hora dos detalhes. Sulcos são cortados na banda de rodagem. Isso permite que a água seja expelida debaixo do pneu, prevenindo a aquaplanagem. Antes dos pneus irem para a estrada, são necessários alguns testes. É preciso que seja provado que eles são perfeitamente circulares, balanceados e do tamanho certo. Apesar de parecer que esses pneus foram feitos às pressas, na verdade, trata-se de um processo muito demorado. Da mistura, à formação até a cura, todo o processo leva de 5 a 7 dias. Agora é hora de pisar fundo. Mesmo em curvas fechadas, esses pneus não derrapam. E quando o motorista tem que pisar no freio, eles mantêm uma boa aderência na pista. No final, esses pneus fabricados em Taiwan são a perfeita combinação entre segurança e desempenho. Enquanto fabricantes de pneus utilizam as mais modernas tecnologias, uma firma de biotecnologia está voltando às suas raízes para descobrir as propriedades de cura escondidas de alguns dos mais raros tesouros da natureza. As frutas de Taiwan são desfrutadas no mundo todo. Conhecida no passado como uma economia principalmente agrária, durante as últimas 2 décadas, ela emergiu como um líder mundial em tecnologia. TCI, uma firma líder de biotecnologia de Taiwan, integrou esses 2 setores, utilizando técnicas inovadoras para criar suplementos de saúde enraizados na natureza.
Nossa solução de design biologicamente integrado utiliza recursos naturais globais, descobrindo elementos que podem beneficiar a saúde e a beleza das pessoas, refinando-as e transformando-as em produtos de qualidade. Em colaboração com o Departamento de Ciências da Vida da Universidade Nacional de Jiangxing, TCI está trabalhando com um professor que possui uma coleção com algumas das plantas mais raras da ilha. Esse é o nosso laboratório para a cultura de plantas. Nosso objetivo é preservar plantas taiwanesas, que são raras e valiosas. Em nosso laboratório temos entre 40 e 50 espécies raras de plantas. Tudo começa com a preservação das plantas. As plantas são cultivadas em um ambiente controlado e plantadas em um tecido rico em nutrientes, com temperaturas e umidades severamente reguladas. O ingrediente ativo no tecido, brotos, possui níveis altos de divisão celular e produzem substâncias reguladoras de crescimento. Depois de identificar quais plantas possuem benefícios para a saúde, a TCI começa o cultivo e o processamento em larga escala. Muitas espécies raras de plantas são valiosas para o comércio, mas são difíceis de cultivar em condições artificiais. Meu colega atrás de mim está usando uma cultura estéril para cultivar células de plantas. Depois de multiplicadas, as colocamos em um bioreator para cultivo em larga escala. Cada uma dessas culturas é cuidadosamente selada, rotulada e armazenada. Para esses cientistas, essas plantas raras valem seu peso em ouro. Depois de atingirem certo tamanho, elas são colocadas em bioreator para ativar o tecido da planta e estimular o crescimento. Aqui, eles não estão só aproveitando as plantas raras. Eles também encontram novos usos para partes da planta que normalmente são descartadas. O essencial do processo é a extração. Mas não seria possível sem a pesquisa e desenvolvimento anteriores. A extração utiliza tecnologias, como ultrassom, para quebrar o tecido da planta e, assim, retirar os ingredientes ativos necessários para o produto. Durante o processo de extração, é crucial que não danifiquemos nenhum ingrediente ativo. A tecnologia que utilizamos hoje pode pulverizar células da planta, permitindo que elas soltem facilmente ingredientes ativos. Eles utilizam uma centrífuga para girar a polpa a 5.000 RPM, enviando os elementos mais densos para o topo do recipiente e os menos densos para o fundo. Depois que a polpa é removida, um evaporador rotativo concentra a mistura, aplicando calor. Existem mais de 20 combinações diferentes de células confirmadas em cada extração e centenas de ligações cruzadas que podem não dar em nada ou em um resultado útil, que então segue para a extração. Cascas de frutas não são as únicas coisas com benefícios para a saúde. Plantas raras cultivadas aqui, como a lótus à neve, passam por um processo similar de extração. Ondas ultrassônicas quebram as paredes das células para que mais ingredientes ativos possam ser obtidos. Mas até esses ingredientes ativos aparecerem, os pesquisadores não têm certeza o que eles irão encontrar. Durante o processo inicial de extração, fazemos uma análise molecular básica para procurar polifenóis ou flavonoides. Então, passamos para a fábrica. A seguir, os suplementos de saúde vão do laboratório para a fábrica. Os técnicos da TCI passaram os materiais de frutas e plantas pelo liquidificador, pela centrífuga e por todo tipo de teste científico. Agora é hora dos ingredientes que passaram no teste seguirem para a fabricação. Situado no Parque Biotecnológico, no sul de Taiwan, as linhas de fabricação em escala industrial da TCI estão prontas para a ação. Antes de chegarem, os ingredientes extraídos foram secos e moídos. Vamos checar a quantidade exata de cada ingrediente em relação à receita, para garantir a consistência do produto. Primeiro, os ingredientes são misturados com água e aquecidos entre 60 e 70 graus Celsius, em tonéis com capacidade de até 1 tonelada de líquido.
Amostras da solução são retiradas dos tonéis para mais testes. Então é hora do controle de qualidade, utilizando uma grande variedade de instrumentos e técnicas. O pH é medido e a equipe procura um valor entre 2 e 4, dependendo do produto. Cada lote enfrenta uma bateria de mais de 100 testes, checando a presença de micróbios nocivos, metais pesados e pesticida. Assim que cada lote é aprovado no teste, ele passa para a próxima etapa de controle de qualidade, a esterilização. Para garantir a esterilização, aquecemos os tonéis a uma temperatura de 120 graus Celsius, preservando os ingredientes ativos e garantindo que estejam livres de bactérias. Não são só os produtos que precisam ser esterilizados, mas também os recipientes que irão contê-los. Enquanto os recipientes avançam, eles são limpos de cima a baixo, dentro e fora. Recipientes de diferentes produtos são pulverizados, enxaguados e secados antes de serem preenchidos. Então, os recipientes limpos são preenchidos com suplementos de saúde, tampados e seguem para uma última rodada de esterilização. Mas os testes ainda não terminaram. O exame de luz fluorescente serve para duas coisas: checar se as tampas estão bem vedadas e garantir que não existam impurezas, pois elas podem fazer mal aos consumidores. Então, os recipientes estão prontos para uma última inspeção visual antes de receberem o rótulo. Cada produto tem um propósito nobre. Alguns possuem muita serotonina, que ajuda a combater a depressão. Outros são ricos em glucosamina, que ajuda a aliviar dores nas juntas. Outros possuem muita celulose, que ajuda na digestão. São todos resultados de alguns dos testes científicos mais rigorosos do planeta, garantindo que as centenas de milhares de recipientes produzidos todos os dias sejam as mais saudáveis possíveis. Temos duas linhas de produção em nossa fábrica de Pingtung. A produção diária de uma é de 200 mil e da outra é de 150 mil unidades, num total de 350 mil. De produtos descartados aos melhores suplementos de saúde, esses produtos feitos em Taiwan mostram que com inovação, conhecimento e ciência contemporânea, o segredo para a saúde e a felicidade pode ser encontrado nos lugares em que menos esperamos.